Na festa de casamento, o marido humilhou-a publicamente, soltando as palavras cortantes: "Você é uma gorda nojenta e um peso na minha vida." Aquilo foi a gota d'água. Na mesma hora, a noiva decidiu que era a hora da vingança, e o segredo sombrio que ela guardava há tempos viria à tona, fazendo Roger tremer nas bases. Valentina tinha aprendido, com o tempo, a esconder a dor por trás de um sorriso impecável, mas cada palavra e cada gesto seu eram cuidadosamente planejados. Naquela noite especial, o roteiro que ela havia criado para si estava prestes a ser revelado em sua forma mais explosiva. O casamento de Valentina e Roger era um daqueles eventos que mais pareciam cena de filme. A recepção luxuosa brilhava com uma luz quase celestial, refletida nos olhos dos convidados, que não podiam deixar de admirar a beleza da noiva. Ela andava pelo salão com uma elegância natural, quase magnética. Mas, por trás daquela fachada perfeita, um turbilhão de sentimentos prestes a explodir tomava conta de Valentina. Cada detalhe da festa, das flores à música, havia sido meticulosamente escolhido para dar a ilusão de perfeição. No entanto, para ela, aquele dia não era apenas o ápice de um conto de fadas, mas o ponto final de um plano minuciosamente arquitetado. Valentina sabia que Roger, o homem que um dia amou com toda a intensidade do seu coração, não era o príncipe encantado que todos imaginavam. Ele, com seu charme de fachada e sorriso cativante, escondia um lado sombrio que só ela conhecia de perto. A cerimônia seguiu conforme o esperado, os votos foram trocados, as alianças deslizaram pelos dedos, e uma chuva de aplausos tomou conta do lugar enquanto eles selavam o primeiro beijo como marido e mulher. Contudo, enquanto os convidados transbordavam de felicidade, Valentina percebia a frieza no olhar de Roger, uma expressão de desprezo que ele nunca fazia questão de esconder quando estavam a sós. A recepção começou em um clima festivo, os convidados brindavam e riam, enquanto a música enchia o salão com um toque de alegria. Valentina, sentada ao lado de Roger, mantinha a postura, mesmo sabendo que, em algum momento, ele revelaria seu verdadeiro eu. Roger, já com algumas doses a mais, decidiu que era hora de fazer seu discurso. Ele pegou o microfone com um sorriso que não alcançava os olhos, e o burburinho no salão logo cessou, enquanto todos esperavam ansiosos pelas palavras do recém-casado. Valentina, sem desviar o olhar do marido, sentiu um calafrio percorrer-lhe o corpo, como se sua alma se preparasse para uma tempestade. "Queridos amigos, familiares", começou Roger, tentando dar uma entonação calorosa à voz. "Hoje é um dia especial, um dia em que duas almas se unem para sempre." Alguns convidados sorriram, outros deixaram escapar expressões emocionadas. Roger pausou, deixando a expectativa crescer antes de continuar. "Valentina e eu percorremos um longo caminho juntos." Por um instante, Valentina quase acreditou que ele fosse sincero. Mas, lá no fundo, ela sabia o que estava por vir. Mesmo assim, a antecipação da humilhação que viria não diminuía a dor. Com as mãos escondidas sob a mesa, ela as apertava em punho. "Valentina", continuou Roger, agora com um sorriso que começou a ficar cruel, "é uma mulher especial, tão especial que tive que lidar com, digamos, suas peculiaridades." Risinhos desconfortáveis começaram a se espalhar entre alguns convidados, e Roger lançou um olhar de desprezo e superioridade para Valentina. "O que quero dizer é que casar com Valentina é como amarrar uma âncora nas costas. Afinal, amigos, casar com uma gorda asquerosa como ela não é bem o sonho de qualquer homem." O silêncio que se seguiu era pesado, sufocante. As palavras de Roger pareciam ecoar por cada canto do salão, cravando-se na mente de todos os presentes. Mas Valentina não baixou o olhar. Ela não deixaria que a dor ou a humilhação transparecessem em seu rosto. Sabia que todos os olhares estavam sobre ela, aguardando qualquer sinal de fragilidade. Em vez de se abalar, ela se levantou lentamente, com uma graça que contrastava brutalmente com as palavras que acabará de ouvir. Sua voz era suave, mas carregada de uma força inesperada. "O que você não percebe, Roger, é que, enquanto você carregava o peso do meu corpo, eu carregava um segredo, um fardo muito mais difícil de suportar." Os olhares dos convidados agora alternavam entre Valentina e Roger, como se assistissem a um duelo, onde as armas eram as palavras e as emoções. Roger ficou tenso, seus olhos exibindo uma mistura de surpresa e incredulidade. "Do que diabos você está falando, Valentina?", disparou ele, tentando retomar o controle da situação. "Estou dizendo, Roger", Valentina deu um passo à frente, deixando que todos os olhares se fixassem nela, "que o peso que você diz carregar não é nada comparado ao que eu escondi por tanto tempo. Esse casamento é uma farsa."
Mas não por minha causa, e sim porque você nunca foi capaz de me amar de verdade, declarou Valentina, mantendo a voz firme e segura. E o mais irônico, Roger, é que você, que sempre se gabou de ser o homem perfeito, nunca soube o que é o amor verdadeiro. Roger tentou responder, mas Valentina o interrompeu com uma serenidade que o deixou sem chão. O que você não sabe, Roger, é que enquanto você me desprezava e me humilhava em silêncio, seu irmão Eduardo foi o único que enxergou algo a mais em mim. Ele foi quem me mostrou o que é ser realmente amada. O nome de Eduardo caiu como uma bomba no salão, e os murmúrios logo começaram a ecoar por todos os lados. Os convidados olhavam para Eduardo, que estava paralisado, chocado com a revelação. Valentina, no entanto, manteve a calma e continuou: sim, Roger, Eduardo me amou em silêncio durante todo esse tempo, e ela fez uma pausa, deixando a tensão no ar aumentar. Eu também o amei, em segredo. Valentina prosseguiu: então, enquanto você ria de mim e me via como um peso, ele foi quem me deu forças para seguir em frente. A revelação caiu como um raio, despedaçando o clima da festa. Os convidados, que até então assistiam a uma cerimônia de casamento, agora presenciavam um escândalo daqueles que jamais seriam esquecidos. Roger, com o rosto distorcido pela fúria, avançou em direção a Valentina, mas foi segurado por alguns amigos que o contiveram a tempo. Sua mentirosa, ele gritou, se debatendo. Eduardo nunca faria isso. Mas Eduardo, ao invés de negar, baixou a cabeça em silêncio, confirmando tudo o que Valentina acabará de dizer. A mãe de Roger, que até então observava tudo sem reação, levantou-se, com o rosto cheio de horror e confusão. Valentina, como você pôde? Sua voz tremia, incapaz de processar a traição que acabará de descobrir. Valentina encarou com uma frieza que ninguém jamais vira nela. De verdade, a senhora achava que essa família era tão perfeita assim? Eu só trouxe à tona o que vocês tentaram esconder por anos. O silêncio no salão se tornou sufocante. Todos olhavam freneticamente de um rosto para o outro, buscando explicações. Mas o que ninguém esperava era a próxima revelação, que veio da própria mãe de Roger. Com a voz quebrada, ela disse: Valentina, você não entende, há coisas que vão além do que você sabe. Há coisas que você nem imagina, coisas que talvez nunca devesse saber. A tensão no salão ficou insuportável. Valentina sentiu que algo inesperado estava por vir, algo que ela jamais previra. A mãe de Roger, com uma expressão de dor, finalmente revelou um segredo que havia mantido escondido por décadas. Roger, você não é realmente o filho legítimo de seu pai. Ele teve uma outra história, e você não é quem pensa que é. Eduardo é o verdadeiro herdeiro da família. Você, Roger, sempre foi uma mentira. O impacto dessa revelação foi devastador. Roger, que até então sempre fora arrogante e seguro de si, desabou no chão, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Eduardo, embora surpreso, sentiu um peso se levantar dos ombros, mas a confusão e a dor eram visíveis em seu rosto. Valentina, apesar de ter planejado tudo com o máximo de detalhes, agora se via em território desconhecido. Ela não havia previsto a profundidade dos segredos daquela família. Com Roger destruído e Eduardo enfrentando uma nova realidade, Valentina percebeu que sua vingança havia liberado forças que ela jamais poderia controlar. O casamento, que deveria ser uma celebração do amor, havia se transformado em um campo de batalha emocional, onde as verdades ocultas e mentiras cuidadosamente tecidas ao longo dos anos finalmente vieram à tona. E, enquanto Valentina observava o caos que havia causado, não pôde deixar de se perguntar se tinha ido longe demais. Ao expor as sombras dos outros, também havia desenterrado as próprias. O véu fora rasgado, e o que restava era uma trama de segredos e traições que mudariam para sempre a vida de todos os presentes. No dia seguinte ao casamento, Valentina despertou no quarto de sua melhor amiga, Cláudia. A luz suave do amanhecer entrava pelas cortinas, projetando sombras nas paredes, como um reflexo do caos que ela havia desencadeado na noite anterior. O silêncio da casa contrastava com um turbilhão emocional que ainda reverberava em sua mente. Seu corpo estava tenso, como se cada fibra estivesse em alerta, consciente de que o que começara não teria volta. Cláudia, sempre atenta ao estado emocional de Valentina, sentou-se ao seu lado na cama, com os olhos cheios de preocupação. Ela sabia que Valentina havia planejado algo grande, mas jamais imaginou que os acontecimentos tomariam esse rumo. Um giro tão sombrio e devastador. Valentina, como você está se sentindo? Perguntou Cláudia em um sussurro,
como se temesse que qualquer som mais alto pudesse quebrar o pouco de calma que restava à amiga. Valentina virou-se lentamente, com o olhar perdido em um ponto do teto. Estou vazia, Cláudia. Sua voz era um eco oco, uma sombra do que um dia fora. O que eu fiz ontem, e o que eu causei, não tem mais volta. Cláudia apertou suavemente a mão de Valentina, tentando oferecer algum consolo em meio ao tormento emocional pelo qual ela passava. Tem certeza de que era isso mesmo o que você queria? Cláudia buscou os olhos de Valentina, tentando encontrar a verdade por trás da fachada de controle. Valentina fechou os olhos e soltou um suspiro profundo. Em sua mente, a imagem de Roger ajoelhado, devastado pelas revelações de sua mãe, se repetia incessantemente. Não, Cláudia. Não era isso que eu queria. Finalmente, Valentina abriu os olhos, olhando para a amiga com uma intensidade que quase doía. Eu queria vingança, queria que ele sentisse a dor que me causou. Mas, não fazia ideia de que a mãe dele revelaria algo tão grande, algo que nem ele sabia. Cláudia assentiu em silêncio, compreendendo o peso do que havia acontecido. Mas, antes que pudesse responder, o celular de Valentina começou a tocar, rompendo o silêncio do quarto. O nome de Eduardo piscava na tela. Valentina o encarou por alguns segundos antes de decidir atender. Eduardo, disse cautelosa, sem saber o que esperar. Valentina, precisamos conversar agora. A voz de Eduardo era firme, mas havia uma pontinha de desespero que ele nunca demonstrara antes. Estou indo, respondeu Valentina, desligando antes que Cláudia pudesse tentar detê-la. Eduardo a esperava em um parque distante, longe de olhares curiosos e perguntas desconfortáveis. Ao vê-la se aproximar, seu rosto refletia uma mistura de emoções, raiva, confusão, mas, acima de tudo, medo. Um medo que ele sentirá desde que as verdades vieram à tona no casamento. Eduardo, começou Valentina. Mas ele a interrompeu. Como você pôde fazer isso, Valentina? A pergunta de Eduardo foi mais um grito de dor do que uma acusação real. Você sabia que, ao expor nosso amor, ao expor o que fizemos destruiria minha família e me destruiria. Valentina sentiu um nó apertado na garganta. Ela esperava raiva, acusações, mas não o profundo pesar que agora via nos olhos de Eduardo. Não era minha intenção te destruir, Eduardo, sussurrou, dando um passo em sua direção. Eu só queria nos libertar dessa mentira que era o meu casamento com Roger. Eduardo desviou o olhar, incapaz de sustentar o de Valentina. A tensão entre eles era quase tangível, uma barreira invisível que parecia crescer a cada palavra. E agora? O que nos resta depois de tudo isso? A voz de Eduardo soava pesada, cheia de uma dor e desespero que Valentina jamais havia ouvido antes. Ela quis se aproximar, tocá-lo, mas parou no meio do caminho. O homem que estava diante dela já não era o mesmo, algo nele se partirá. Algo que talvez jamais pudesse ser consertado. Agora temos a verdade, disse Valentina, como se buscasse uma esperança no meio do caos. Podemos ser livres e finalmente podemos estar juntos, sem precisar nos esconder. Eduardo soltou uma risada amarga. Livres, repetiu, balançando a cabeça em negação. Você realmente acha que somos livres depois de tudo o que você fez? Minha família, meu irmão, minha mãe, e você destruiu tudo, Valentina. E agora vem me falar de liberdade? As palavras de Eduardo atingiram Valentina como um soco. Ela nunca havia pensado nas reais consequências de suas ações, em como aquilo afetaria não apenas Roger, mas também Eduardo e todos ao redor. Antes que ela pudesse responder, o telefone de Eduardo tocou. Ele o tirou do bolso com mãos trêmulas e seu semblante se endureceu ao ver o nome na tela, Roger. Eduardo hesitou, mas finalmente deslizou o dedo para atender a chamada. O que você quer? Perguntou, com a voz fria como gelo. A voz de Roger do outro lado era quase inaudível, mas Valentina conseguia perceber a intensidade do que ele dizia. Eduardo, escuta, começou Roger, mas Eduardo o interrompeu bruscamente. Não tenho nada para falar com você, Roger respondeu, respirando fundo para manter o controle. O que quer que você queira, não me interessa. Roger ficou em silêncio por alguns instantes, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Finalmente, sua voz soou novamente, mais baixa, quase trêmula. Me desculpa, Eduardo, e eu não soube lidar com tudo isso. Não soube o que fazer, e... A desculpa pegou Eduardo de surpresa.
Ele permaneceu em silêncio, desconcertado. O peso de todas as palavras e segredos revelados caía sobre eles como uma tempestade sem fim, e naquele momento, os três pareciam prisioneiros das escolhas e das verdades que haviam desenterrado. Mas eu não quero perder você também, Eduardo. Eduardo apertou o telefone com força, as palavras de seu irmão ecoando em sua mente. É tarde demais para isso, Roger respondeu, com amargura, e desligou a chamada antes que o irmão pudesse continuar. Valentina, que havia escutado o suficiente, se aproximou de Eduardo, seus olhos cheios de compaixão. Eduardo! Disse suavemente. Mas ele se afastou abruptamente. Não, Valentina. Não agora. Eduardo passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Eu preciso de tempo, preciso pensar. Valentina assentiu, percebendo que, pelo menos por enquanto, havia perdido a conexão que tinham compartilhado. Com passos lentos, afastou-se, deixando Eduardo sozinho com seus pensamentos e com a incerteza do que viria a seguir. Naquela noite, de volta ao seu apartamento, Valentina não conseguia encontrar descanso. As palavras de Eduardo continuavam a martelar em sua mente, cada uma mais dolorosa que a anterior. Decidiu que precisava de respostas, precisava entender melhor a história sombria que envolvia a família de Roger. Algo não se encaixava, havia uma verdade oculta, algo que ela sentia ter apenas arranhado na superfície. Valentina começou a investigar na internet, usando os nomes dos membros da família e cruzando datas e eventos que havia ouvido em conversas casuais. As informações eram escassas, mas o suficiente para atiçar sua curiosidade. Descobriu um homem chamado Miguel Ferrer, frequentemente associado ao pai de Roger em antigos artigos de jornal, sempre mencionados em contextos de negócios obscuros e atividades suspeitas. Enquanto lia, Valentina lembrou-se de uma série de cartas que uma vez viu no escritório de Roger, nas quais o nome de Miguel aparecia repetidamente. Aquilo parecia mais do que coincidência. Decidiu que precisava voltar à mansão da família para encontrar aquelas cartas. Na manhã seguinte, Valentina foi até a imponente mansão dos Ferrer, sabendo que Roger e a mãe provavelmente não estariam lá naquele momento. Que teve sua vida arruinada aqui, Roger. E você sabe disso. Roger respirou fundo, tentando manter a compostura. Você acha que sabe tudo, não é? Ele se aproximou lentamente, com um olhar de desprezo. Essas cartas, elas não deveriam estar nas suas mãos. Há coisas que você simplesmente não pode entender, Valentina. Este é um fardo que não te pertence. Valentina ergueu o queixo, desafiadora. Pois bem, se há algo que você quer me contar, Roger, agora é o momento. E não pense que me amedronta. Eu mereço saber a verdade sobre a pessoa com quem fui obrigada a dividir minha vida. Roger a observou em silêncio, como se considerasse suas palavras. Então, soltou as cartas sobre a mesa e passou a mão pelo rosto, cansado. Você quer a verdade? Então ouça, meu pai nunca foi o homem que todos pensavam. Ele não só teve um caso com outra mulher, mas, quando descobriu que eu não era seu filho legítimo, me fez carregar essa culpa durante toda a minha vida. Ele nunca me aceitou completamente, e minha mãe, ela sempre soube, sempre me protegeu, mas o custo disso foi alto demais. Ela sacrificou tudo para manter essa mentira de família perfeita a ponto. Valentina, sentindo um misto de raiva e pena, cruzou os braços. E você? Escolheu descontar sua frustração em mim, em vez de confrontar os verdadeiros responsáveis. Roger desviou o olhar, em silêncio, como se as palavras dela o tivessem atingido em cheio. Depois de um longo momento, ele murmurou, não sabia como lidar com tudo isso. A verdade é que, por muito tempo eu vivi odiando quem eu era, e isso me corroía. Valentina respirou fundo, sentindo uma ponta de compaixão, mas também sabendo que aquela confissão não apagava o que ele havia feito. Eu entendo sua dor, Roger, mas isso não justifica as humilhações, o desprezo. Ninguém merece carregar o peso da sua raiva. Eu só queria ser amada. Roger encarou, visivelmente abatido. Eu também queria isso, Valentina. Mas agora é tarde demais, não é? O silêncio se instalou entre eles, pesado, enquanto ambos assimilavam as palavras ditas. Roger parecia um homem quebrado, mas Valentina sabia que não havia mais volta. A verdade finalmente viera à tona, mas junto com ela, restavam feridas profundas que talvez nunca cicatrizassem.
Antes de sair, Valentina deu um último olhar a Roger e disse: espero que um dia você encontre paz com tudo isso. Eu preciso seguir meu próprio caminho agora. Sem olhar para trás, ela saiu do escritório, sentindo que, apesar do peso do passado, estava finalmente livre para começar uma nova vida. Um pensamento a assombrava: a revelação de Miguel poderia não apenas arruinar a reputação da família Ferrer, mas também transformar o amor que sentia por Eduardo em algo completamente diferente, carregado de traição e dor. Ela sabia que precisava agir rapidamente. A primeira coisa a fazer era se encontrar com Eduardo e compartilhar tudo o que havia descoberto. Se o amor deles tivesse uma chance, a verdade não poderia ser escondida. Valentina começou a fazer planos, desenhando em sua mente um mapa das ações que precisava tomar. O que estava em jogo era mais do que apenas sua vida, era o destino de duas famílias. Logo, ela pegou o telefone e decidiu que precisava ir até a casa de Eduardo. Ele havia mencionado que estava em um lugar seguro, longe do caos, e Valentina precisava vê-lo, precisava entender como essa nova realidade afetaria o relacionamento deles. O coração dela disparou ao pensar na possibilidade de perder Eduardo, mas, ao mesmo tempo, sabia que não poderia continuar se escondendo das verdades que os cercavam. Ao chegar à casa de Eduardo, Valentina respirou fundo antes de tocar a campainha. O tempo parecia se arrastar enquanto esperava. Finalmente, a porta se abriu, e Eduardo apareceu, com um semblante de exaustão e confusão. Seus olhos encontraram os de Valentina, e por um breve momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer. Mas a realidade logo retornou, e a tensão entre eles era palpável. Valentina, ele disse, sua voz baixa e cautelosa. O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar, respondeu ela, sentindo a urgência da situação. Há coisas que você precisa saber. Descobri verdades que podem mudar tudo. Eduardo franziu a testa, uma expressão de preocupação cruzando seu rosto. O que você descobriu? Não quero mais mentiras. Eu também não, Valentina começou, mas hesitou por um momento. Miguel, e ele não é apenas um amigo. Ele teve um caso com sua mãe, e Roger não é o filho legítimo do seu pai. Descobri tudo isso nas cartas que encontrei. Os olhos de Eduardo se alargaram em choque. O que? Como você sabe disso? Fui até a mansão e encontrei as cartas. Miguel estava apaixonado pela sua mãe, e Roger sempre soube que não era o verdadeiro herdeiro da família. A sua mãe estava escondendo a verdade, assim como Roger. Isso muda tudo, Eduardo. A família Ferrer está cheia de mentiras, e você merece saber a verdade. Ele a olhou com uma mistura de incredulidade e dor. Como você pode ter feito isso? Como você pode ter entrado na vida deles assim? Eu precisava saber, Eduardo. Precisava entender por que Roger agiu como agiu, por que você também foi afetado por tudo isso, Valentina explicou, o coração apertado. Quero que você saiba a verdade, mesmo que doa. Eu não quero que você viva em uma mentira. Eduardo balançou a cabeça, a raiva começando a transparecer em seu olhar. E o que você espera que eu faça com essa informação? Você acha que eu quero me envolver em mais confusões familiares? Eu só queria ter uma vida normal, Valentina. Eu sei, ela respondeu, lágrimas nos olhos. Mas não podemos ignorar isso. Se amamos um ao outro, precisamos enfrentar o que está por vir juntos. Não podemos deixar que os erros dos outros nos separem. Ele respirou fundo, o tumulto interno evidente em seu rosto. E se a verdade nos destruir? E se tudo o que construímos não suportar o peso disso? Valentina se aproximou dele, segurando suas mãos. Eu prefiro arriscar tudo a continuar vivendo em uma mentira. A verdade pode ser dolorosa, mas é a única maneira de sermos livres, de sermos nós mesmos. E isso inclui o amor que sentimos um pelo outro. O olhar de Eduardo suavizou um pouco, mas a dúvida ainda estava presente. E se Roger tentar se vingar de nós? Ele está tão perdido e machucado que não sei o que ele é capaz de fazer. Precisamos nos proteger um ao outro, Valentina afirmou, sentindo que havia uma determinação crescendo dentro dela. A guerra acabou de começar, mas não podemos recuar agora. Eu estou aqui, ao seu lado. Juntos, podemos enfrentar isso. Eduardo a observou por um longo momento, como se estivesse pesando suas palavras, e então finalmente assentiu. Está bem. Vamos enfrentar isso juntos.
Mas precisamos ter cuidado. Não podemos deixar que o caos nos consuma. Valentina sorriu, sentindo um novo impulso de esperança. Juntos, ela repetiu, um juramento silencioso entre eles. Sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas também sentia que, ao lado de Eduardo, finalmente poderia enfrentar a verdade e todos os segredos que viriam à tona. E Valentina sentiu um frio na barriga. A ideia de voltar a encontrar Roger a deixou apreensiva, mas também sabia que precisava descobrir o que ele tinha a dizer. Não sei se é uma boa ideia, disse Valentina, tentando controlar a ansiedade que crescia dentro dela. Precisamos saber, Valentina, insistiu Eduardo, a determinação em sua voz. Seja qual for a verdade, precisamos enfrentá-la juntos. Não podemos continuar vivendo na incerteza. Valentina olhou nos olhos de Eduardo, buscando algum sinal de que ele realmente estava pronto para enfrentar o que quer que Roger tivesse a revelar. O amor que sentia por ele era forte, mas a desconfiança e a dor do passado ainda pairavam entre eles. Está bem, ela finalmente concordou, sabendo que a única forma de seguir em frente era confrontar os fantasmas do passado. Os dois saíram de casa, a noite fria envolvê-los como um manto pesado. O caminho até a mansão Ferrer parecia interminável, e cada passo que davam era uma mistura de expectativa e medo. Valentina não conseguia parar de pensar sobre o que Roger poderia ter descoberto e qual seria a natureza da nova revelação. Ao chegarem à mansão, o silêncio era quase palpável. A casa, que havia sido um símbolo de sonhos e promessas, agora parecia uma prisão. Valentina hesitou na entrada, mas Eduardo segurou sua mão, transmitindo força. Juntos, atravessaram o corredor até o escritório de Roger. A porta estava entreaberta, e a luz fraca de uma lâmpada iluminava o interior, criando sombras que dançavam nas paredes. Roger estava sentado atrás da mesa, seu rosto tenso e preocupado. Ao notar a entrada de Valentina e Eduardo, ele se endireitou na cadeira, uma expressão de malícia e preocupação misturadas. Obrigados por virem, disse Roger, a voz carregada de sarcasmo. Imagino que estejam curiosos para saber o que descobri. Valentina sentiu uma onda de raiva e ansiedade. O que você tem a dizer, Roger? A pergunta saiu mais assertiva do que esperava. Roger sorriu, mas era um sorriso sombrio. A verdade, claro. A verdade que você e Eduardo tanto desejam. Tudo o que vocês pensavam que sabiam está prestes a mudar. Eduardo se aproximou da mesa, sua postura desafiadora. Chega de jogos, Roger. Fale logo. Roger cruzou os braços, claramente gostando do controle que exercia sobre a situação. Vou falar, sim. Mas primeiro, preciso que vocês entendam uma coisa, tudo isso começou antes de você, Valentina. Antes de qualquer um de nós. E a culpa não é apenas minha. Vocês também têm parte nisso. Valentina revirou os olhos, não querendo se deixar levar pela provocação de Roger. De que está falando? Estou falando de Miguel, disse Roger, inclinando-se para a frente, a voz mais baixa agora. Ele não é apenas um amigo da família. Ele é a razão de tudo isso. Ele sabia sobre meu pai e sua traição, e ele também sabia sobre você, Valentina. Os olhos de Valentina se arregalaram. O que você quer dizer com isso? O que Miguel tem a ver com o que está acontecendo? Ele tinha uma ligação com minha mãe, e ela não é a única que ele enganou. Miguel também estava envolvido em negócios escusos, e eu tenho certeza de que ele se aproveitou da situação para manipular as coisas ao seu favor. Ele está envolvido em tudo isso, e não podemos ignorar a influência que ele teve nas nossas vidas. Eduardo olhou para Valentina, confuso. O que isso significa? O que Miguel tem a ver com o nosso relacionamento? Roger se levantou e começou a andar pelo escritório, a tensão aumentando com cada passo. Significa que Miguel sempre teve um plano, e você, Valentina, era parte dele. Ele tinha um motivo para se manter por perto. E agora, ele quer que vocês dois sejam suas peças no tabuleiro. Valentina sentiu seu mundo desmoronar ao ouvir aquelas palavras. Isso é ridículo. Miguel não me manipula. Eu fiz escolhas, e Eduardo também. Roger parou e a encarou, a expressão sombria. Escolhas? Você realmente acha que fez escolhas livres? Ou você estava seguindo um script que alguém escreveu para você? Valentina se sentiu exposta, como se Roger estivesse arrancando as camadas de sua vida,
revelando as vulnerabilidades que tentará esconder. O que você quer de nós, Roger? Perguntou, a voz tremendo. O que você pretende fazer agora? Roger se aproximou, os olhos brilhando com uma intensidade que a deixou nervosa. Eu quero que vocês entendam que estão todos envolvidos nesse jogo, e que a verdade é mais complexa do que podem imaginar. E se Miguel for realmente a chave para tudo isso, nós precisamos confrontá-lo antes que seja tarde demais. Valentina e Eduardo trocaram olhares. O peso da situação era esmagador, e a ideia de que Miguel poderia ser a chave para todas as respostas os forçava a reconsiderar suas prioridades. O que se desenrolava diante deles era um emaranhado de mentiras e verdades que desafiava a compreensão, e cada decisão a partir de agora moldaria seu futuro de maneiras que ainda não podiam compreender. Então, o que faremos? Eduardo perguntou, quebrando o silêncio que se seguiu. Estamos todos juntos nisso, certo? Não podemos deixar que Miguel controle nossas vidas. Valentina assentiu, sentindo uma onda de determinação. Não vamos permitir isso. Vamos até Miguel, e vamos descobrir toda a verdade. A jornada estava apenas começando, e embora o caminho à frente estivesse repleto de incertezas, Valentina sabia que, juntas, poderiam enfrentar o que quer que estivesse por vir. E ela podia sentir a dor pulsando entre eles como uma tempestade prestes a desabar. Isso não pode ser verdade, repetiu Eduardo, sua voz quase um sussurro. Você está mentindo, Roger. Eu sou seu irmão. Sempre fui seu irmão. Roger balançou a cabeça, a expressão em seu rosto mesclando raiva e tristeza. Não sou eu quem mente. Você precisa ouvir o que estou dizendo. Tudo o que pensávamos que sabíamos sobre nossa família é uma farsa. A nossa mãe viveu com esse peso, e agora, com a morte do nosso pai, ela decidiu que não podia mais carregar esse segredo. Valentina observou a luta interna que se desenrolava no rosto de Eduardo, as emoções conflitantes se misturando em um mar de confusão. Ela se aproximou dele, colocando uma mão em seu braço. Eduardo, precisamos entender o que isso significa. O que realmente aconteceu? Eduardo respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Por que você está fazendo isso, Roger? Por que revelar isso agora? O que você ganha com isso? Porque precisamos encarar a verdade, Roger respondeu, sua voz firme. E porque Miguel também tem um papel nisso. Ele não é apenas um amigo da família, ele estava envolvido com nossa mãe. Ele sabe mais sobre nosso passado do que estamos dispostos a aceitar. Valentina sentiu um frio na espinha ao ouvir o nome de Miguel. Era uma ligação que ela não esperava, mas que fazia todo sentido. Então, Miguel sabe sobre isso. E se ele tem um papel maior na história, precisamos descobrir qual é. Roger concordou, a tensão em seu corpo relaxando levemente. Exatamente. E isso nos leva à questão, o que faremos agora? Podemos continuar vivendo nessa mentira ou enfrentaremos as verdades que estão por vir? Eduardo estava paralisado, seus olhos vidrados enquanto processava a nova informação. E se Miguel for o responsável por tudo isso? O que ele quer de nós? O que ele deseja com essa revelação? Isso é algo que precisamos descobrir, Roger respondeu, sua expressão agora mais resoluta. Se Miguel tem manipulado nossas vidas, não podemos deixá-lo continuar. Precisamos nos unir e confrontá-lo. Essa é a única maneira de desmantelar essa rede de mentiras. Valentina assentiu, percebendo que, apesar de toda a dor, isso poderia ser a chave para recuperar um pouco de controle sobre suas vidas. Vamos a ele, então. Precisamos encarar Miguel e descobrir de uma vez por todas qual é a verdade. Vocês estão prontos para isso? Roger perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Enfrentar Miguel não será fácil. Ele tem muitos recursos e pode tentar nos fazer calar. Eduardo olhou para Valentina, a determinação começando a se formar em seus olhos. Sim, estamos prontos. Não vamos deixar que ele controle nossas vidas. Chega de segredos. Então vamos, Roger disse, finalmente mostrando um sinal de alívio ao ver a determinação de seu irmão e Valentina. Precisamos agir rápido. Miguel não ficará parado enquanto descobrimos suas verdades. Os três se dirigiram para a saída, cada um com sua própria carga emocional, mas unidos pelo desejo de confrontar o passado e buscar respostas.
A atmosfera da mansão Ferrer parecia ter mudado, a escuridão que antes os envolvia agora iluminada pela determinação de não se deixar vencer pelas mentiras que os aprisionavam. Quando chegaram ao carro, Valentina sentiu uma mistura de medo e esperança. O que poderia acontecer a seguir? Seriam capazes de desvendar as verdades que cercavam a família Ferrer? A única certeza que tinha era que não poderia mais voltar atrás. A noite ainda era jovem, e as revelações aguardavam por eles, ocultas nas sombras, prontas para serem desvendadas. Um momento, uma mistura de ressentimento e empatia cruzando seu rosto. Ele sabia que a dor que ambos sentiam era real, e mesmo em meio ao seu próprio sofrimento, uma parte dele queria confortá-los. Vocês não estão sozinhos nessa, disse Roger, sua voz suavizando um pouco. Se realmente quisermos entender isso, precisamos trabalhar juntos. Ignorar as verdades só nos trará mais dor. Eduardo olhou para Roger, suas emoções se contorcendo. Você realmente acha que podemos confiar em você? Como posso acreditar em qualquer coisa que você diga depois de tudo isso? Eu não estou pedindo para você confiar em mim, respondeu Roger, exasperado. Só estou pedindo que você considere que, mesmo que tenhamos sido traídos, isso não significa que devemos nos destruir uns aos outros. Essa é a única maneira de seguirmos em frente. Valentina percebeu que a tensão entre os irmãos era palpável, e o tempo parecia parar enquanto as palavras pesadas flutuavam no ar. Ela sentia que as decisões que tomariam a seguir poderiam mudar tudo. Eduardo, começou Valentina, sua voz firme. Eu sei que isso é difícil, mas precisamos olhar para o futuro. Não podemos deixar que o passado nos defina. Temos que decidir se vamos lutar por algo melhor. Por quê? Para acabar como eles? Eduardo gesticulou em direção a Roger. Como se tudo isso não tivesse significado. Eu não posso simplesmente esquecer tudo o que perdemos. Eu não estou pedindo para você esquecer, Valentina insistiu. Mas podemos usar isso para nos fortalecer. Vamos nos unir e reconstruir a partir das cinzas. Precisamos encontrar a verdade sobre Miguel e sobre o que realmente aconteceu. Roger observou a interação entre eles, admirando a determinação de Valentina. Ela tem razão, Eduardo. Não podemos permitir que Miguel controle nossas vidas. Se ele tem segredos que podem nos ajudar a entender tudo isso, precisamos desenterrá-los. Eduardo hesitou, olhando entre os dois, sua mente um turbilhão. E se Miguel não estiver disposto a nos contar? E se ele não for quem diz ser? Estamos prontos para enfrentar mais mentiras? Estamos prontos para tudo, Valentina respondeu com convicção. A única maneira de seguir em frente é enfrentar a verdade, não importa quão dolorosa ela seja. Roger assentiu, sua expressão se transformando em uma determinação semelhante. Então, vamos atrás de Miguel. Precisamos fazer isso juntos. É hora de expor a verdade. Com um novo senso de propósito, eles se prepararam para sair da mansão Ferrer, cada um com suas próprias esperanças e medos. O que antes parecia uma trama impenetrável de mentiras agora começava a se desdobrar diante deles. A única certeza era que não poderiam voltar atrás. A chuva ainda caía do lado de fora, mas agora parecia um símbolo de renovação, de que a tempestade poderia limpar o caminho para algo novo. Eles estavam prontos para enfrentar o que estava por vir, juntos, determinados a não deixar que o passado os definisse. O destino os aguardava, e com ele, a possibilidade de redescobrir a verdade, quem sabe, reconstruir suas vidas a partir das ruínas que ficaram para trás. Mim mesmo, disse Eduardo, sua voz quase um sussurro. O peso das revelações e as expectativas que pesavam sobre ele eram esmagadores. Sentia-se perdido em um labirinto de emoções, e a ideia de assumir o lugar de Roger o aterrorizava. Valentina sentiu uma onda de empatia. Eu entendo, Eduardo. Não estou aqui para apressá-lo a tomar decisões. Você precisa de tempo para processar tudo isso. Ela segurou a mão dele com força, como se quisesse transmitir toda a sua força e apoio. Eduardo assentiu, mas o olhar em seus olhos mostrava que ele ainda estava lutando contra a tempestade interna. Roger tem razão sobre uma coisa. Não podemos deixar que isso nos destrua. Mas como podemos seguir em frente depois de tudo? Valentina olhou para o chão, refletindo sobre a pergunta. Não sei. Talvez, como você disse, a primeira coisa a fazer seja encontrar a verdade sobre Miguel. E depois veremos.
Você realmente acredita que isso nos ajudará? Eduardo perguntou, suas dúvidas claramente visíveis em seu rosto. Eu quero acreditar que sim. A verdade pode ser dolorosa, mas é melhor do que viver em mentiras. Precisamos entender o que realmente aconteceu na família Ferrer, para que possamos decidir quem queremos ser a partir daqui. A ideia de encarar o passado ainda assustava, mas ela sabia que era o caminho necessário. Eduardo parecia contemplativo, seus olhos perdidos na distância enquanto processava as palavras de Valentina. Se Roger estiver disposto a enfrentar isso, talvez nós também possamos, ele disse finalmente, parecendo um pouco mais decidido. Precisamos ser corajosos, mesmo quando não sabemos o que vem a seguir. Valentina sorriu suavemente, admirando a força que ainda havia nele. Sim, precisamos. Vamos fazer isso juntos. Não importa o que aconteça, não enfrentaremos isso sozinhos. A conexão entre eles, embora tingida de incertezas e dores, começou a se fortalecer novamente. Juntos, eles enfrentariam o que estava por vir, determinados a desenterrar as verdades que ameaçavam suas vidas e a estrutura da família Ferrer. Com um novo propósito, eles saíram do escritório, prontos para enfrentar a tempestade que se aproximava. Era hora de buscar as respostas que precisavam, e eles estavam determinados a não permitir que as sombras do passado os aprisionassem. Enquanto caminhavam, Valentina sentiu um leve impulso de esperança. Talvez, ao final de tudo isso, pudessem encontrar não apenas a verdade, mas também a possibilidade de um futuro que valesse a pena viver. Manipularia a sua antojo. O plano de Roger era claro, usar as fraquezas de ambos para recuperar o controle da situação. Determinada, Valentina começou a juntar as peças do quebra-cabeça. Ela vasculhou arquivos, buscando por qualquer pista que pudesse desmascarar as acusações contra Eduardo. À medida que se aprofundava na investigação, Valentina descobriu uma teia de mentiras que se entrelaçavam, onde ninguém era completamente inocente e cada um tinha sua própria agenda. Durante dias, Valentina se sentiu como uma sombra, seguindo as pistas que a levavam a um mundo subterrâneo de corrupção e traição. O coração apertava ao pensar em Eduardo, agora isolado, lutando contra fantasmas que ela não poderia ver, mas que ela sabia que o atormentavam. Era um campo de batalha emocional, e Valentina estava determinada a protegê-lo, mesmo que isso significasse entrar em um território perigoso. Uma noite, enquanto revia documentos em seu apartamento, Valentina encontrou um nome familiar, Miguel Ferrer. A menção do nome trouxe à tona lembranças sombrias sobre o passado e a conexão de Miguel com a família de Roger. O que ela havia encontrado anteriormente sobre a relação extraconjugal entre Miguel e a mãe de Roger não era apenas um detalhe trivial, era uma chave que poderia desvendar o esquema maligno que Roger havia criado. Valentina decidiu que precisava confrontar Miguel, apesar de saber que ele também estava envolvido em negócios escusos. Se houvesse alguma chance de esclarecer a situação e salvar Eduardo, ela tinha que tentar. Na manhã seguinte, Valentina se dirigiu ao antigo escritório de Miguel, um local que exalava um ar de desconfiança e decadência. A entrada era um tanto sombria, com luzes fracas e corredores que pareciam sussurrar segredos. Valentina respirou fundo e entrou. Miguel estava sentado atrás de uma mesa cheia de documentos, a expressão dele se fechou ao vê-la. O que você está fazendo aqui, Valentina? Ele perguntou, sua voz baixa e cautelosa. Preciso falar com você sobre Eduardo e as acusações que estão circulando, Valentina respondeu, a determinação em sua voz superando o medo que a invadia. Acho que Roger está por trás disso, e você pode ter informações que me ajudem a protegê-lo. Miguel a observou por um momento, como se estivesse avaliando suas intenções. Por que eu deveria ajudar você? Isso não me traria nada além de problemas. Porque, no fundo, você sabe que Roger não é quem ele diz ser. Ele está manipulando tudo e todos ao seu redor. E se você não agir, Eduardo pode ser arrastado para essa armadilha. Um silêncio pesado se instalou entre eles, mas Valentina não desistiu. A verdade sempre vem à tona, Miguel. O que está em jogo é maior do que você e eu. É a vida de um homem inocente. Miguel finalmente relaxou um pouco, e Valentina percebeu que sua insistência estava começando a surtir efeito. Roger é astuto, mas ele não é invulnerável. Se você realmente quiser ajudar Eduardo, precisamos agir rápido. Então, o que você sugere? Valentina perguntou, a esperança começando a brotar em seu coração. Miguel hesitou antes de falar, como se estivesse pesando suas palavras.
Há um jeito de desmascará-lo, mas vai exigir coragem e comprometimento. Precisamos unir forças, Valentina, e ser mais inteligentes do que Roger. Valentina sabia que estava prestes a entrar em um caminho perigoso, mas não havia como voltar atrás. Se houvesse uma chance de salvar Eduardo e expor Roger, ela estava disposta a correr os riscos. Estou pronta, disse Valentina, determinada. Vamos fazer isso. Eduardo chegava com um plano astuto em mente. Ao receber notícias sobre a investigação que estava sendo feita contra ele, não hesitou em voltar correndo para o apartamento de Valentina, exigindo respostas. O Roger está por trás de tudo isso. Valentina, com os documentos em mãos, explicou a situação. Ele quer nos destruir, mas não consigo entender o porquê. Eduardo, atordoado com a revelação, sentou-se, a mente em um turbilhão. Tem que haver uma maneira de detê-lo, disse ele, a desesperança transparecendo em sua voz. Não posso deixar que ele me arraste para essa loucura. Com o coração apertado pelo medo, Valentina sugeriu que confrontassem Roger diretamente, pois era a única maneira de pôr fim a toda essa situação. Eduardo concordou, e os dois se prepararam para a reunião em um local isolado, um galpão abandonado que pertencera ao pai de Eduardo. A atmosfera era densa e carregada de tensão quando finalmente se encontraram. Roger os aguardava, uma expressão de sorriso nos lábios, mas seus olhos eram frios e vazios, revelando intenções envoltas em mistério. Todo esse drama foi para te levar ao limite, Eduardo, confessou Roger, sua voz cortante como lâmina. Quero que você sinta o que é perder tudo, como eu perdi. Eduardo, com a voz tremendo, deu um passo à frente, a bravura substituindo o medo. Nunca quis competir com você, Roger. Nunca desejei que as coisas chegassem a esse ponto. Roger o encarou com uma mistura de ódio e tristeza, mas a resposta foi dura. Assim terminou. E agora vou garantir que ambos paguem pelo que me fizeram. No momento em que Roger parecia prestes a tomar uma atitude drástica, Valentina, em um impulso desesperado, revelou um segredo que guardava há tempos: estou grávida. O grito de Roger ecoou pela sala, paralisando-o instantaneamente. E é seu filho. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roger encarou Valentina, incrédulo, enquanto Eduardo dava um passo para trás, incapaz de processar o que acabará de ouvir. Como assim? Balbuciou Roger, sua expressão de dureza desmoronando diante da revelação. Valentina manteve o olhar firme, seu rosto determinado. Você me feriu, Roger, mas essa criança não tem nada a ver com nossas brigas. Podemos acabar com isso aqui agora, podemos parar de nos destruir. Devastado pela notícia, Roger deixou suas mãos caírem ao lado do corpo, parecendo derrotado. Eduardo, sentindo-se traído, recuou, sua expressão refletindo uma mistura de dor e compreensão. Roger, finalmente ciente das consequências de seus atos, desabou em uma cadeira próxima. Olhou para Eduardo e depois para Valentina, ciente de que havia cruzado uma linha da qual não poderia retornar. Eu vou embora, murmurou, a voz baixa e cheia de resignação. De verdade, não consigo ficar aqui, não depois de tudo o que fiz, disse Roger, sua voz baixa, quase inaudível. Eduardo não respondeu, apenas assentiu, seu coração pesado com o peso da traição que agora pairava entre eles. Valentina, por sua vez, sentia uma mistura de alívio e tristeza, sabia que, embora Roger tivesse partido, as cicatrizes de seu relacionamento nunca desapareceriam completamente. Roger se levantou e saiu, deixando Valentina e Eduardo em um silêncio denso, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Semanas depois, Valentina estava em pé diante da janela de seu apartamento, acariciando suavemente o ventre que começava a se arredondar. O impacto da revelação ainda ressoava em sua vida, mas ela decidiu seguir em frente, aceitando a vida que crescia dentro dela como uma oportunidade para se redimir e recomeçar. Eduardo, após o confronto final com Roger, tomou a difícil decisão de se afastar. A relação entre ele e Valentina havia mudado de forma irrevogável, e ambos precisavam de tempo para curar. Apesar da dor que sentiam, sabiam que essa era a melhor escolha. Como você está se sentindo? Perguntou Cláudia, sua melhor amiga, que esteve ao seu lado durante todo o processo. Valentina ofereceu um sorriso fraco e respondeu: Estou bem, Cláudia. Não é fácil, mas estou aprendendo a aceitar tudo o que aconteceu. Cláudia assentiu, admirando a força de sua amiga. Você é muito corajosa, Valentina. Esse bebê será a sua força para seguir em frente.
Valentina olhou para o horizonte, sentindo uma mistura de esperança e temor. Sabia que seu futuro seria complicado, mas estava determinada a construir uma vida diferente, uma vida em que a verdade e a paz fossem os alicerces. Meses depois, já na reta final de sua gravidez, Valentina recebeu uma carta inesperada. Era de Eduardo, pedindo para se encontrarem em um café que costumavam frequentar. Quando Valentina chegou, encontrou Eduardo à sua espera. Ele tinha um semblante tranquilo, mas seus olhos estavam carregados de emoção. "Obrigada por ter vindo", disse ele, sua voz embargada. Valentina sentou-se à frente dele, o coração acelerado, cheia de perguntas e expectativas sobre o que aquele encontro poderia significar. Valentina observou Eduardo enquanto se sentavam à mesa do café, recordando os tempos felizes que compartilharam antes que as coisas se complicassem tanto. "Como você tem estado?" perguntou, oferecendo um sorriso suave que revelava um misto de saudade e esperança. Eduardo respirou fundo, como se as palavras que ele precisava dizer estivessem pesando em seu peito. "Eu estive melhor", confessou, com a voz um pouco embargada. "Depois de tudo o que aconteceu, precisei de um tempo para entender as coisas, para me reencontrar. E agora, eu quero fazer parte da sua vida, se você me permitir." Valentina olhou, surpresa, mas também comovida pela sinceridade dele. Eduardo continuou. "Eu não sei se estamos prontos para retomar tudo o que deixamos para trás, mas eu sei que quero que esse bebê tenha os dois pais em sua vida." Um alívio passou pelo rosto de Eduardo ao ouvir suas palavras. "Não estou pedindo que voltemos a ser o que éramos, Valentina. Eu só quero estar aqui para você, para o nosso filho. Quero que tenhamos uma chance de fazer as coisas da maneira certa." Valentina assentiu, sentindo seu coração finalmente encontrar um pouco de paz. Sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas com Eduardo ao seu lado, estava disposta a tentar. Nas semanas seguintes, Valentina e Eduardo começaram a construir uma nova relação, fundamentada na verdade e no desejo mútuo de criar o filho em um ambiente de amor e respeito. Enquanto isso, Roger havia desaparecido por completo, deixando para trás os fantasmas do passado para buscar a redenção em outro lugar. Valentina, embora marcada pelas cicatrizes que a vida lhe impôs, encontrou consolo na nova vida que estava começando. Sabia que as sombras nunca desapareceriam por completo, mas havia aprendido a enfrentá-las, a viver com elas sem deixar que definissem seu futuro. O preço da verdade havia sido alto, mas, no fim, Valentina entendeu que apenas através da aceitação e do perdão seria possível encontrar a verdadeira paz. Enquanto sentia os movimentos do filho em seu ventre, soube que, depois de tudo, a vida estava lhe dando uma nova oportunidade de ser feliz. Se você gostou dessa história, eu adoraria saber o que você sentiu ao ouvi-la. Você já passou por algo semelhante? Faria minha alegria se você deixasse um like, compartilhasse o vídeo com algum amigo ou familiar e se inscrevesse no canal. Não perca a próxima história incrível que está aparecendo na sua tela agora, com entretenimento garantido exclusivamente para você. Nos vemos no próximo vídeo.